Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual o André Luiz. Eu estou trazendo nessa série algumas informações que o André Luiz traz de ciência para as nossas reflexões. Eu disse que eu estou pegando os livros que o André Luiz escreveu pelo Chico Xavier, que está na editora FEB, esses livros, na Federação Espírita Brasileira. Agora, eu também tenho chamado a atenção para os livros da doutora Marlene Nobre. Ela, sem sombra de dúvida, foi uma talvez das melhores estudiosas do André Luiz, das obras do André Luiz. Ela também era uma pessoa de muito conhecimento científico e ela fez boas análises dos livros do André Luiz. Então, de tal forma que eu estou indicando os livros da Federação Espírita Brasileira, e que foi editado os livros do André Luiz, e na editora Fé. A Folha Espírita tem os livros da Marlene Nobre, que também você pode estudar, porque são bem feitos os livros dela. Hoje eu vou falar nessa lição, na lição 189, que ainda nós estamos falando da personalidade antiga cristalizada. Ela recordações provocadas por desencarnados. O André Luiz, olha como é que ele vai dizer. Eu às vezes pego o livro até para ler o trecho do André Luiz, para ficar fiel ao que ele diz. Nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz, ele chama a atenção para os aspectos da questão da inteligência desencarnada, que ele diz o seguinte: de grande poder de senhoriam vítimas inabilitadas a defensivas, detendo-se por tempo indeterminado em certo tipo de recordações, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Eu disse o seguinte, ele pega, é um capítulo que o André está chamando a atenção, que os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que estudam a mente de um modo geral, vão ter que refletir. Ele está dizendo que nessa personalidade, a personalidade é a coisa nossa atual, a personalidade nossa atual, mas nós temos outras personalidades lá atrás, nós vivemos várias encarnações. Essas informações de outras personalidades, às vezes, têm traumas, tem vivências que nós passamos e que ficou armazenada ali no nosso inconsciente passado, ficou armazenada no perispírito, do que o próprio André chama de corpo causal, às vezes as informações ficou. E o que acontece? Os espíritos desencarnados, ele lança mão dessa parte que está na memória e faz você trazer essas informações para a vida recente. E quando ele traz essas informações, ele às vezes pode usar quase como se fosse uma hipnose, faz com você lembrando aquele fato. É como se você ficasse futucando uma ferida, você vai lembrando. E esse fato faz com que você traga as informações que estão cristalizadas ali durante muito, muito tempo. E a pessoa ingressa hoje aqui nessa vida e às vezes ele traz de bagagens de outro tempo lá atrás. Essas bagagens, até esses reflexos condicionados da parte do psiquismo, às vezes vai precisar ser estudado pelos homens de ciência atuais. E ele não vai estudar isto se não trouxer a concepção do espírito, da alma, a concepção desse processo evolutivo, a concepção da reencarnação. E nós temos um número imenso, uma imensidão de informações armazenadas lá no nosso inconsciente. Até um dos espíritos disse para André, o inconsciente nosso é um verdadeiro oceano Pacífico, ou seja, uma imensidão de coisas armazenadas que nós, às vezes, nem temos consciência disto, ou algumas que vai apresentando pequenos sinais, como se fossem ideias que
só pode ser inatas para que nós pudéssemos compreender. Então, essa cristalização de personalidade passada nossa pode servir para um processo dos espíritos acordar informações. Então, a gente sente o que normalmente nós já conhecíamos, já sentíamos, que nesta encarnação vem momentaneamente para esquecer aquilo, mas os espíritos pode lançar mão na região da memória e fazer voltar a chegar à tona essas informações que estavam armazenadas no nosso pretérito. Que Deus te guarde, boa sorte, e se você acha interessante essas informações do André Luiz, passe para frente, porque o André Luiz precisa ser conhecido. As obras do Chico Xavier precisam ser conhecido. O Espiritismo está trazendo informações que o mundo de ciência precisa conhecer. E o André é realmente um cientista espiritual, um cientista diferente. Até o próximo encontro nosso.